Boas-vindas, buscadores de conhecimento, a mais este vídeo do canal Wisdom Gate. Hoje a gente vai fazer uma análise visual fascinante sobre uma ideia bem provocadora. Pensem só, e se o caos biológico que a gente vê na natureza for, na verdade, governado por leis físicas estritas e, olha só, totalmente previsíveis? A grande questão que a gente vai explorar é a seguinte: as leis biológicas são só a física usando um disfarce? Isso desafia muito a nossa percepção tradicional da natureza, não é? A proposta monumental aqui é que a vida em si não é uma exceção mágica às regras do universo, mas, na verdade, é uma manifestação brilhante da física, da química e da teoria da informação operando todas juntas. Certo? Então vamos mergulhar de cabeça nisso. Esse é o roteiro da nossa análise de hoje. A gente vai começar pela física da vida, passar pela constante biológica, termodinâmica, a tabela periódica viva e fechar com o grande embate entre acaso e seleção natural. Um caminho bem lógico, do micro ao macro. Seção 1. A física da vida. Bom, tudo isso começou de um jeito bem interessante. Observando os mínimos detalhes do mundo natural, a mente criativa do Túlio Prata notou um padrão simplesmente fascinante na natureza. Ele percebeu que as forças ambientais atuam sobre os seres vivos exatamente do mesmo jeito que as forças físicas fundamentais atuam sobre a matéria inanimada no espaço. E o mais legal é ver como a gente consegue mapear essas forças governando o comportamento das espécies. Imagina só, existe a força gravitacional biológica, que é a relação direta entre a massa de um animal e o ambiente dele, tem a força magnética, ditando aquelas jornadas incríveis de migração e orientação, a força informacional, que passa a genética e a cultura adiante pelas gerações, e, claro, a força ecológica, que é aquela tensão constante de simbiose e competição, é a sobrevivência diretamente ancorada em forças físicas. Seção 2, e aqui a gente chega no coração da nossa análise. A constante biológica. Foi exatamente aqui que aquele padrão notado pelo Túlio Prata ganhou corpo e foi transformado na equação que inseriu a constante biológica no jogo. Ela atua basicamente como a grande âncora de estabilidade para todos os seres vivos. Então o que a gente precisa entender de forma bem didática é essa definição. A constante biológica é um valor matemático que expressa a estabilidade relativa de uma espécie dentro do ecossistema dela. E olha, ela depende de 3 pilares fundamentais: a massa corporal, a densidade demográfica e a capacidade adaptativa. Dessa lógica sai uma fórmula fantástica de que a resiliência biológica de qualquer organismo é igual a essa constante multiplicada pela entropia que ele enfrenta. E para deixar isso bem didático mesmo, vamos separar como essa constante se aplica em 2 escalas. A estabilidade de um único indivíduo, ou seja, do espécime, depende muito da própria massa dele, da mobilidade e da adaptabilidade pessoal para fugir do perigo iminente. Agora, se a gente olhar para a estabilidade da espécie como um todo, pensando no longo prazo, a coisa muda. Ela não liga para o indivíduo. Ela depende pesadamente da densidade demográfica global e de todo aquele suporte do ecossistema para manter o grupo vivo. E essa dinâmica de densidades revela uma ideia muito engenhosa, o princípio de Arquimedes biológico. Funciona assim: populações de baixa densidade têm uma adaptabilidade maior em lugares difíceis, como grandes altitudes. Elas são populacionalmente leves, então acabam flutuando nas camadas ecológicas. Por outro lado, populações de alta densidade precisam de uma quantidade massiva de recursos e acabam dominando áreas de maior suporte, como planícies. Na prática, elas são mais pesadas, então afundam e se assentam onde a base é mais rica. Faz todo sentido. E a gente pode levar essa analogia ainda mais longe. As plantas fixas são o sólido da biologia. Têm forma estável e não se movem. Os animais terrestres seriam o líquido. Eles fluem e escorrem pelos continentes, mas o peso mantém todos eles no fundo do recipiente, que no caso é o solo. Já os animais voadores e os aquáticos são como o gás, eles se movimentam com total liberdade em 3 dimensões. É uma forma incrivelmente estruturada de entender a vida ao nosso redor. Seção 3, termodinâmica biológica. Agora que a gente já falou de matéria e força, vamos falar de energia. Porque, assim como no universo frio do espaço, o fluxo de energia e aquele aumento inevitável da entropia ditam totalmente as regras do nosso mundo biológico. A gente pode passar por essas 4 leis rapidinho. A lei 0 trata do equilíbrio vital e da temperatura. A primeira lei dita a conservação da energia vital. A energia entra pela nutrição, se transforma no metabolismo e sai pela reprodução ou movimento. E isso brilhantemente ilustra a eficiência dessa máquina viva. Aí vem a segunda lei, que é a entropia biológica.
a nossa velha conhecida desorganização com o tempo. Por fim, a terceira lei apresenta o zero vital, que é a perda total de energia e temperatura, o evento irreversível da morte. E se a gente aplicar a segunda lei na história da Terra, a gente tem uma regra dura. A extinção acontece exatamente quando a entropia biológica supera a energia vital de um grupo. O colapso do famoso pássaro Dodô, por exemplo, não foi só azar, foi matemática pura. O ambiente mudou, o caos aumentou muito e a energia vital da espécie simplesmente não deu conta de manter a ordem. Avançando para a seção 4, a tabela periódica viva. A gente já mapeou a física e a termodinâmica, mas e a química? Bom, surge aí uma matriz capaz de categorizar as formas de vida usando um sistema totalmente inspirado nos elementos químicos. Tudo parte de um conceito absolutamente fundamental, o minimorfo. Ele é a menor unidade viva e funcional que consegue manter a vida de um jeito autônomo. É como se fosse um bloquinho de montar primário. Assim como a química tem o seu átomo e a computação quântica tem o seu qubit, o minimorfo é literalmente o átomo da biologia. O mais incrível desse sistema é ver como os organismos se organizam nele. No eixo vertical a gente tem a complexidade estrutural e no horizontal os grandes filos biológicos. E olhar os seres vivos nessa matriz não é só um exercício estético, tá? Mapear a vida assim ajuda muito a prever os vetores adaptativos e a medir a eficiência ecológica de qualquer espécie em relação ao espaço e ao tempo de um jeito inédito. Chegamos na seção 5, acaso e seleção natural. Aqui rola a grande unificação da nossa análise. Como a gente reconcilia a bagunça aparentemente aleatória da genética com o determinismo super rígido e implacável da evolução? O segredo é colocar as duas forças lado a lado. De um lado, a genética probabilística. As mutações no DNA agem feito flutuações térmicas aleatórias, pura entropia, um ruído informacional cego. Do outro, a seleção natural determinística. O ambiente age como um gigantesco campo gravitacional que filtra esse ruído, descartando as falhas e puxando inexoravelmente os organismos mais aptos em direção à estabilidade. Isso tudo se resume a uma citação brilhante. A natureza joga dados, mas guarda apenas os melhores resultados. A biologia não rejeita o acaso, ela usa ele como um motor criativo gigantesco. Mas a caneta que assina quem sobrevive no final do dia pertence inteiramente à pressão ambiental. É uma valsa perfeita entre o caos e a ordem. O que nos deixa com uma pergunta muito provocadora para fechar este vídeo. Se a constante biológica atua como a grande âncora que estabiliza a vida hoje, o que dita a velocidade da expansão dela rumo ao futuro? Bom, outros conceitos matemáticos fascinantes que surgiram a partir da constante biológica, como o poderoso vetor vida, serão analisados detalhadamente em outro vídeo. A mente curiosa nunca para, não é mesmo? Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!